Olá, pessoal, tudo bom com vocês? Espero que tenham passado bem do nosso primeiro encontro. A gente vai agora para a nossa aula 2, que vai tratar também de temas que com certeza vocês já ouviram falar e sabem da importância de se compreender melhor isso para atuarem de forma mais significativa como gestores públicos. A nossa aula 2 é sobre aprendizagem, percepção e memória. 3 pontos aí bem importantes. Bom, pessoal, o primeiro ponto lá na nossa apostila tem uma discussão falando um pouco sobre a evolução do estudo da psicologia e o aprofundamento dessa ciência, de que forma que foi surgindo a psicologia, em que momentos históricos, e aí ela vai fazer um paralelo muito claro que a psicologia ela foi aumentando à medida que o mundo foi evoluindo. Ele foi evoluindo, essas novas necessidades foram surgindo e a necessidade de se estudar melhor, compreender o ser humano, foi fazendo com que a psicologia evolua. Se a gente pensar nos dias de hoje, o que nós temos? Nós temos desafios muito grandes, nós temos equipes multifuncionais trabalhando nos ambientes de trabalho, nós temos uma evolução da posição da mulher nesses ambientes de trabalho, então a gente vai perceber que a psicologia ela também vai evoluir no sentido de compreender melhor esses desafios. E, infelizmente, também hoje a gente percebe um aumento muito grande do que? Das doenças de trabalho, dos conflitos que acontecem no ambiente de trabalho. Isso fez com que a psicologia também fosse se aprofundando nesse sentido. Nós temos uma disciplina também de gestão de pessoas, onde vocês vão discutir essas questões e por que essas questões são discutidas em um curso de gestão pública, nos cursos de administração. Porque se tornou necessário, porque o mundo foi evoluindo, os ambientes de trabalho, que muitas vezes, há um tempo atrás, eram padronizados, a gente tinha só pessoas trabalhando na mesma função, aquelas funções muito detalhadas, desmembradas. Hoje não, hoje nós temos ambientes de trabalho que exigem que nós sejamos multifuncionais. O trabalho remoto também mudou muito essa perspectiva. Eu sempre estou em eventos, principalmente na área de gestão, e aí a gente vê também as pesquisas evoluindo nesse sentido. As pesquisas ligadas ao comportamento das pessoas, elas vão se voltando para a necessidade que o mundo impõe. Eu me lembro que no último congresso, agora que eu fui da área de gestão, em São Paulo, no final do ano passado, a gente teve muita discussão ligada com o etarismo. Não sei se vocês já ouviram falar esse termo. O etarismo está relacionado com ambientes de trabalhos que nós temos pessoas mais velhas, porque hoje as pessoas, na verdade, elas não se aposentam tão cedo por necessidade ou realmente por satisfação no ambiente de trabalho, e aí nós temos, às vezes, ambientes de trabalho que têm um certo preconceito com as pessoas mais velhas, porque elas querem somente pessoas mais novas trabalhando, e aí nós temos correntes que discutem essas questões no sentido de defender que essa experiência dos mais velhos ela é necessária dentro das organizações, e uma outra corrente que já defende a ideia de que não temos que renovar, precisamos de equipes mais jovens. O que eu quero dizer com isso? Que o mundo foi evoluindo, esses ambientes de trabalho eles foram se modificando e tanto a psicologia quanto todas as outras ciências ligadas ao comportamento humano, gestão de pessoas, administração, elas foram evoluindo também à medida que o mundo foi evoluindo e essas necessidades, essas questões precisaram ser respondidas.
Nós temos muitas pesquisas nessas áreas, mas nós temos também muitos questionamentos o tempo todo, porque nós não sabemos qual seria o ambiente de trabalho mais ideal, por exemplo. Nós estamos vivenciando isso. Nós tivemos aí um período da pandemia, agora a gente está vivendo um período pós-pandêmico, onde nós tivemos uma reformulação total nos ambientes de trabalho, nas relações de trabalho. Então, antes era muito normal que a gente saísse 8 horas da manhã, trabalhasse até às 6, passasse o dia todo nos ambientes de trabalho, muitas vezes sendo cobrados por supervisores, e hoje não, hoje a gente tem uma reconfiguração disso, nós temos vários órgãos públicos, inclusive o órgão que eu trabalho, é o UFT, que é um órgão federal, nós entramos aí o governo federal ele tem um programa que a gente chama de PGD, que é um programa voltado para liberação, principalmente dos técnicos, de fazerem trabalhos remotos. Com isso, os líderes tiveram que reformular o quê? A forma de cobrança de resultados. Então, hoje você pode trabalhar em casa, não tem problema, mas eu quero que você me entregue os resultados. Com isso, nós tivemos que reformular normativas, reformular procedimentos e vários outros aspectos, porque isso tudo foi mudando. A psicologia, então, conforme a gente tem nesse slide, ela foi evoluindo, ela foi se aprofundando conforme o mundo foi evoluindo, é isso que eu quero que vocês entendam. De forma geral, as ciências, elas tentam acompanhar essa evolução necessária que se faz no mundo. E aí a gente tem um conceito que é da psicologia da aprendizagem. A psicologia transforma a aprendizagem em um processo a ser investigado. Então, é um tema super interessante entender como se dá essa aprendizagem. Existem muitas questões que os teóricos da aprendizagem consideram importantes. Qual o limite da aprendizagem? Então, eu aprendo até que ponto? Existe um limite disso? Qual é a participação do aluno no processo? O quanto o aluno ele é responsável pela sua aprendizagem. Hoje também nesse aspecto a gente tem uma discussão muito grande, porque isso também teve que ser reformulado. As pessoas mais velhas, elas foram criadas e estudaram em escolas onde elas eram simplesmente receptoras de saber de alguém que ficava na frente e que dizia para ela o que era certo e errado. Isso hoje foi totalmente reformulado. Hoje, os indivíduos, os alunos, eles têm uma responsabilidade muito maior pela sua própria aprendizagem. Vocês estudam de uma forma autônoma, vocês fazem os horários de vocês. Isso foi uma reformulação que houve e que foi necessário que a aprendizagem nesse sentido começasse a ser questionada. Então, hoje os professores, eles não são passadores de saber como eram um tempo atrás. Nós somos facilitadores de um aprendizado que muitas vezes vai surgir de vocês, da sua responsabilidade pelo seu aprendizado. Qual é a natureza da aprendizagem? Existe motivação por trás desse processo ou não? Motivação também é um tema que é muito estudado dentro da psicologia, dentro da gestão de pessoas, que diz respeito a será que nós somos motivados por alguém? Isso é possível ou essa motivação ela surge do interior de cada indivíduo? Também é uma linha de pesquisa que tem crescido bastante hoje em dia. Então, as respostas a essas perguntas têm sido controversas entre os cientistas. Por quê? Porque é difícil que haja um consenso em relação a essas respostas. E aí, gente, nós temos uma parte aí na apostila de vocês, que depois vocês vão acompanhar com uma profundidade maior, que trata sobre as teorias da aprendizagem. Então, esse nosso capítulo, ele vai discutir muito essa questão da aprendizagem, questionando
como essa aprendizagem se dá. Então, nós temos aí duas teorias: a teoria do condicionamento, que defende que a aprendizagem ocorre a partir do comportamento dos indivíduos. Portanto, questões ambientais que possibilitam a aprendizagem, segundo essa proposta, devem ser levadas em consideração. Então, de acordo com essa teoria, a aprendizagem ela vai se dar de acordo com as questões ambientais. Isso quer dizer o quê? Se eu tenho um ambiente que é propício à aprendizagem, eu vou ter uma aprendizagem melhor. Ela defende que as questões ambientais vão influenciar nesse sentido. As teorias cognitivas, elas já defendem que a aprendizagem se dá por meio da relação do sujeito com o meio que o cerca, levando a organização interna como forma de interação com o mundo. Então, a segunda, ela já diz respeito a essa interação que esse indivíduo vai ter com o mundo, ligado ao ambiente que cerca. Então, tem algumas diferenças aí de que forma que a aprendizagem se dá. É importante que nós tenhamos na organização pessoas que tratam dessas questões para poder entender melhor, por exemplo, como uma capacitação ela vai ser melhor aproveitada pelos colaboradores. De que forma que eu posso educar no sentido de aprender, de entender como aquilo acontece, os usuários de um serviço público. Então, é bem interessante que gestores públicos tenham conhecimento de como essa aprendizagem ela se dá de forma geral. E aí também uma discussão que a gente tem sobre a aprendizagem e a psicologia da educação. Psicologia da educação, a gente viu na aula passada que nós temos ali várias sub-áreas da psicologia. A psicologia da educação é uma delas, é uma psicologia voltada para essas questões de aprendizagem. Então, o processo de organizar a informação e integrar o material em uma estrutura cognitiva é o que os cognitivistas chamam de aprendizagem. Então, a aprendizagem ela vai acontecer quando eu organizo determinada informação e eu integro isso à minha estrutura cognitiva. Então, é quando eu reconheço aquilo, eu faço uma conexão de informações. Eu falo muito isso com os meus alunos. Eu também sou professora de uma disciplina no mestrado chamado de gestão do conhecimento. Então, a gente discute muito essa questão de como se dá a aprendizagem, como eu gero conhecimento. Então, isso é bem interessante para vocês entenderem um pouco como a gente reformula algumas informações que nós temos, nós conectamos uma informação com a outra para que aquilo se torne realmente um conhecimento. E aí nós temos dois tipos de aprendizagem: a aprendizagem mecânica e a aprendizagem significativa. A aprendizagem mecânica é uma aprendizagem que eu passo por aquilo sem fazer conexões. É tipo quando a gente estudava para, acho que vocês não, que vocês são bem jovens, a gente estudava a tabuada simplesmente decorando, ou então quando você estudava para aquela prova, simplesmente decorando sem entender para que você estava estudando aquilo. Então, isso é uma aprendizagem mecânica. A aprendizagem significativa ela vai ocorrer quando eu consigo fazer essas conexões. Quando, por exemplo, é isso que nós tentamos fazer um pouco aqui no curso, e eu acho que a maioria dos professores tenta fazer isso para auxiliá-los. A gente fala um pouco aqui da parte teórica, e aí nós tentamos, eu pelo menos, das minhas disciplinas, lá no fórum avaliativo, a gente coloca uma situação real, uma situação que acontece na área de gestão pública. Eu sempre utilizo alguma notícia que está relacionada com o que vocês viram na teoria. Para quê? Para mostrar para vocês, olha, sabe isso aqui que você está vendo na teoria? Isso é o dia a dia lá no órgão que você trabalha quando acontece isso, para que vocês possam fazer uma conexão
e não somente decorem aquilo para passar na prova, mas que vocês entendam que aquilo realmente faz parte do dia a dia, da rotina de um gestor público. Então, está mais ou menos relacionado a isso. E aí, gente, alguns desafios que a gente tem quando se estuda memória. Então, nós falamos de aprendizagem, falamos de memória, que são temas ligados à psicologia e também ligados à questão de gestão de pessoas. Então, define memória como aprendizado que persiste ao longo do tempo. Então, eu aprendi aquilo e aquilo continua na minha mente, persiste ao longo do tempo. Informação que foi armazenada e pode ser recuperada. Então, eu estudei aquilo foi para minha memória porque gerou um aprendizado. Colecionamos experiências para poder utilizá-las ao longo da vida, promovendo o significado das realidades cotidianas por meio do aprendizado e da memória. Então, as experiências anteriores que você teve de trabalho são experiências que ficaram na sua memória, que foi gerado um aprendizado e agora você está em um novo emprego, em um novo órgão, você consegue aplicar o que você aprendeu há 10 anos atrás, porque aquilo foi armazenado, está persistindo ao longo do tempo. A memória está diretamente envolvida e regularmente presente em todas as atribuições do ser humano, sendo essencial para todas as etapas da vida. Então, a memória, ela é essencial em todas as etapas da vida. Memórias que foram armazenadas lá na nossa infância, nosso aprendizado anterior, elas vão ser essenciais para as etapas futuras da nossa vida também. Desde a realização de uma tarefa complexa até atividades cotidianas como um simples diálogo. Então é essencial que essa memória ela seja buscada de fatos que aconteceram no passado, de aprendizados que aconteceram no passado. E aí a gente tem outros novos termos que a gente vai tratar. Na aula que vem, a gente vai discutir inteligência, vai discutir motivação e vai discutir emoção. Então, a cada aula, a gente vai discutir alguns temas que são temas, objetos de estudo da psicologia, mas que são temas também que a gente vai retomar com vocês lá em gestão de pessoas para que vocês utilizem na prática de vocês, no cotidiano de vocês como gestores públicos, tá ok? Pessoal, então até o nosso encontro. Repetindo, a gente vai reforçar isso em todas as aulas. Leiam o material da apostila, revejam o vídeo, façam as atividades complementares, que é um fórum, que eu vou sempre passar uma atividade prática ligada a um determinado caso. Vejam o material complementar e tirem as dúvidas com os nossos tutores, com os nossos professores auxiliares, com seu tutor presencial. Não leve dúvidas da aula anterior para a seguinte, tá? E toda a nossa equipe está aqui à disposição de vocês, porque como a gente viu na aula de hoje, o seu aprendizado é o que importa para nós, ok? E nós, professores, não somos mais passadores de conhecimento, um conhecimento superior. Nós somos orientadores de vocês e facilitadores de um aprendizado que você é responsável, porque você faz um curso à distância, então você consegue ter uma responsabilidade maior com o seu tempo, com o seu aprendizagem, tá bom? Até mais, pessoal. Grande abraço para vocês. E esse semestre nós vamos ter muitas formaturas por aí. Eu espero poder passar em vários polos para conhecê-los pessoalmente, para a gente tirar uma foto juntos, tá? Um beijo para vocês e até a próxima.